Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. É muito duro o período entre um trabalho e outro. E ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto. Às vezes o fato de me considerarem escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo. Tudo que eu digo é a maior bobagem, então é considerada como uma coisa linda ou uma coisa boba, tudo na base de ser escritora. A Clarice é uma escritora brasileira, é lógico que ela se criou aqui e escreveu em português, escreveu muito sobre o Brasil, embora isso não fosse sempre entendido, que ela era muito ligada com a vida nacional. Mas a grande arte é a arte que não respeita essas fronteiras que são artificiais e que comunica as pessoas diretamente, sem a mediação política ou regional ou também no tempo. E o artista que consegue fazer isso é o artista que as pessoas lembram, que é o caso dela. Depois da Primeira Guerra, eclodiu uma guerra civil na Rússia. E descobri que a mãe da Clarice tinha sido atacada num desses pogroms que matou centenas de milhares de judeus, sobretudo. E que a Clarice tinha sido concebida para salvar a mãe da doença que resultou desse ataque. E que a Clarice não conseguiu salvar a mãe. Essa coisa fracassa, porque uma historinha de uma menina não vai salvar uma mulher que tem uma doença terminal. Mas não é casual que ela tivesse nascido lá. Eu acho que essa vontade de salvar a mãe dá à escrita dela esse caráter sagrado, esse caráter de uma importância vital, que ela não está contando uma historinha. Ela está fazendo isso, ela diz, eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha. Eu viajei para a Colômbia certa vez com a Clarice Lispector. Lá tivemos muitos dias, houve um congresso latino-americano de escritores, e eu conversava muito com a Clarice. E ela disse, Lígia, você acredita? Ela tinha a língua presa. Não era sotaque? Não era. Eu pensei que fosse da Ucrânia. Ela veio com 2 ou 3 anos da Ucrânia para cá. Eu disse, eu não gosto da Ucrânia, não era não. Ela confessou que tinha a língua presa, podia ter feito a operação, mas, segundo ela me disse, essa operação era muito dolorida. Então ela continuou com a língua presa, como ela dizia. Todo mundo se pergunta quem era Clarice Lispector, porque Clarice Lispector tem um lado de mistério muito intenso, que está claramente exposto nos seus livros, né? Um mistério que ela própria queria desvendar, que é, na verdade, um mistério do ser humano. Mas nela era muito evidente, porque ele estava muito, muito visível, muito à tona. Não tinha disfarce sobre esse mistério. Você estava com Clarice e ninguém sabia muito, muito bem como lidar com Clarice, porque ela fazia grandes pausas, aí você ia entrar na conversa e ela retomava, era só uma pausa, você ficava à espera, ela está fazendo uma pausa ou ela acabou de dizer o que ela quer dizer? E ela tinha umas saídas estranhas, e tinha umas saídas de repente bem-humoradas. Ela era uma pessoa muito, muito especial, muito diferente. Então ela diz, inspiração, existe sim, Lígia. Você acredita em inspiração? Eu acredito. Ela pegou minha mão, eu também acredito. Inspiração. Não tem outra palavra que exprima tão bem isso, a inspiração. Ela acreditava também. Eu ainda não tinha publicado meu primeiro livro. Ela leu meu livro, foi generosa, mas não foi isso que nos uniu. Foi porque nós começamos a conviver, íamos lanchar juntas, eu ia ao cinema com ela, e os meninos dela, os 2 meninos, o Pedro e o Paulo, né? Eu era editora dela no Jornal do Brasil, não só recebia as crônicas, como era encarregada dela, porque todo mundo tinha dificuldade de lidar com ela. E ela tocava o telefone, Marina Clarice. E ela tinha um medo enorme que a gente perdesse as crônicas, porque ela não tinha cópia.
Naquela época não era computador e ela já tinha queimado as mãos, então ela tinha muita dificuldade de botar o carbono, fazer trabalho com carbono que ficava tudo troncho, então ela não usava. E aí ela sempre me pedia maior cuidado com as crônicas. Imagina se eu não tinha. Chegava a crônica dela, a gente copiava, maior cuidado. Posso contar uma coisa engraçada que aconteceu? Claro. Nós estávamos no avião e o avião estava, as nuvens, o avião virava para cá, o piloto avisando, apertem seus cintos e tal. Eu, gelada, eu não gosto de avião, viu? Mas estou sempre metido em algum, por esse ou aquele motivo. E eu então, aí a Clarice estava no banco ao lado, levantou, sentou do meu lado e disse: Lígia, não tenha medo. A minha cartomante disse que eu vou morrer na cama. Então, não tem problema. Já, então o avião podia voltar. Que ótimo. Vou morrer na cama. Quando ela faleceu, à direita estava a Olga Borelli, segurando sua mão direita, e eu sua mão esquerda. Ela entra, enfim, num estágio já terminal, e nós duas grandes amigas de Clarice, as duas irmãs, o filho Paulo e sua mulher, Ilana, todos nós juntos nos despedimos dela. Depois do incêndio, ela sumiu fisicamente, ficou muito frágil. Ela precisava sempre de alguém. A gente tinha medo que ela caísse numa escada. Mas ela é uma luz na literatura brasileira, é uma coisa, uma intensidade. E é muito interessante porque as pessoas se apaixonam por Clarice de uma forma, na maioria das vezes, irracional. São possuídos por Clarice. Ela se considerava russa ou ela era mais brasileira? Ela dizia sempre que era brasileira, e pronto. Ela ainda fala assim numa entrevista, e pronto. Mas era russa, era ucraniana, era nordestina, depois carioca, depois mulher de diplomata que viajou pelo mundo todo, e depois finalmente instalou-se no Rio, onde ela faleceu. Há uma marca muito brasileira da Clarice, muito, acentuadamente brasileira. Ela soube compreender muitos problemas do Brasil, os do Nordeste, né? Sobretudo, e que aparecem em A Hora da Estrela, por exemplo. Mas sobre compreender também, eu acho que o ser humano em geral, porque viajou muito, teve muita experiência também em outros países. A gente vê nessa entrevista, a gente nota o sotaque dela, um sotaque muito específico ali, porque ela tem um pouquinho, ela puxa um pouco no R, ela puxa um pouco no sotaque nordestino. Qual que é o sotaque? Que já foi ouvido e interpretado de várias maneiras. É uma coisa curiosa esse detalhe do sotaque. Alguns achavam que era sotaque, né, de alguma língua estrangeira que ela poderia ter falado antes. Parecia. Mas era língua presa. Ela tinha um defeito de dicção por causa de um defeito físico que era a língua presa. E ela, certa vez, afirmou que não operou porque achava que ia ser muito dolorida essa operação. Por outro lado, tem um sotaque de nordestina também, se você reparar bem. Ela né? puxa um pouquinho, parece até um gringo falando com sotaque nordestino. Tem os dois. Ela morou muito tempo fora, foi casada com um diplomata. O que isso interferiu na obra dela? Inclusive Eu até o acho fato muito. na Itália dela ter morado durante a Segunda Guerra, isso interferiu. Ela foi para Nápoles em plena Segunda Guerra e aí começou a escrever muitas crônicas. Além, naturalmente, da obra ficcional, que ela continuou a escrever lá, os romances, né? Depois do primeiro, Perto do Coração Selvagem, que ela editou antes de partir, em final de 1943. Ela viajou em 44. E essas crônicas são muito bonitas e constituem mesmo um capítulo importante da literatura brasileira dentro do tópico da literatura de viagens. Há sobre Berna, Nápoles, Inglaterra. Sempre crônicas. Sempre crônicas. No percurso da vida, ela vai, pela linguagem, que é uma característica muito judaica, pelo ato de escrever, que é sagrado por ela vai costurando uma filosofia muito complicada e muito elegante ao mesmo tempo, até chegar logo no final da vida dela, ela manda um exemplar da Hora da Estrela para um escritor católico. E ela diz: eu sei que Deus existe, mas que Deus é esse, né? É o Deus da barata mesmo. É um Deus nojento, é um Deus que não tem nada a ver com a gente.
Mas como nós, se a gente se abre, fisicamente se abre, vamos descobrir o quê? Sangue, entranhas e coisas que não tem nada a ver com a nossa vida estetizada e humanizada. E como nos vinculamos a essa energia divina que sentimos às vezes e que ela sentiu muito forte. É um percurso fascinante isso. Você nunca sabe totalmente nada, porque uma pessoa como Clarice se escondeu muito. Ela fala que escolheu a própria máscara, é o primeiro ato solitário do ser humano. A coisa que ela mais bem faz é descrever esses estados íntimos ao mesmo tempo que ela está se escondendo de trás. Então, esse é o desafio, esse é o fascínio dela, porque não era uma pessoa óbvia.